Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Acreditamos que as ciências e as artes mudam o mundo. O conhecimento transforma, e isso nos motiva. 14ª Jornada Virtual Internacional em Pesquisa Científica, com o tema Educação, Cultura e Poder. Saudações a todos e todas. Meu nome é Matheus Batalha, sou mestrando pelo Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal de Juiz de Fora, Brasil. E o trabalho que apresentarei hoje intitula-se Filosofia, Ação e Diálogo como Essência da Educação. Eu começo citando um texto do Rubem Alves, livro A Escola que Sempre Sonhei, sem imaginar que pudesse existir, quando ele nos conta um caso interessante. Ele estava numa banca de doutorado e perguntou aos candidatos, depois de eles falarem sobre o seu projeto, sobre as suas ambições na vaga do doutorado, ele perguntou assim: qual o seu desejo? E todos os candidatos ficaram absolutamente surpresos com essa pergunta, se embaralhavam, falavam sobre outras coisas, falavam novamente sobre o projeto que já tinham falado e não falavam sobre exatamente o que o Rubem tinha perguntado, qual o seu desejo. Essa passagem ela é muito importante para entender que a educação nos torna pessoas insensibilizadas para o mundo, porque a educação é uma coisa que acontece separada do mundo. Nós tendemos a sermos domesticados enquanto educados porque nós nos ocupamos na educação de coisas objetivas em sua maioria. Coisas como cálculos, como história, como outras coisas menos profundas, né? E o pensamento crítico sobre as coisas, sobre a matemática, sobre a engenharia, sobre a história, é deixado de lado. E justamente essa subjetividade que deve ser estimulada na educação. E isso tudo faz parte desse projeto de domesticação, desse projeto do antidiálogo, da sloganização, da qual Paulo Freire nos fala muito bem em sua obra. Quando a gente opta por essa verticalidade, ou seja, por esse ensino que não olha para si, para pessoas que não refletem sobre o seu próprio desejo, elas são facilmente massas de manobra para os desejos de outrem ou para os desejos de outra classe que queira dominá-las. Se torna massa de manobra para os desejos de outras classes que porventura queiram dominá-los. Então é de fundamental importância entender que a educação e filosofia é, em suma, em sua essência, uma ação. E ela só funciona quando existe a ação filosófica, que é a reflexão, que é o diálogo e que é o pensamento do mundo em que estamos inseridos. Como diz também Scalona, cito agora, que a educação não é algo que se possa fazer de fora para dentro da pessoa, com uma imposição. Não é um construir sistemático e científico a priori de um grupo de entendidos do assunto que propõe algo como roupa feita ou, como dizem os franceses, prêt-à-porter. A educação é uma realidade vital, própria, condicionada por circunstâncias concretas e chamada a superá-las a partir da própria situação em que o sujeito da educação se encontra. Não existe educação, mas sujeitos da educação. Este, aquele e todos um ser e acontecer peculiares. Essa relação depende da educação com respeito ao homem e é o que se manifesta na expressão processo centralizado na pessoa. Então a educação ela tem que ter esse lume da subjetividade. Ela não pode ser uma coisa pré-moldada. E por essa pergunta simples do livro do Rubem Alves, a gente tem que se refletir. E através dessa pergunta simples, dessa passagem do Rubem Alves, nós refletimos. Nós conhecemos os nossos desejos, nós sabemos quem nós somos, nós conseguimos analisar a nossa própria subjetividade.
A educação não nos preparou para isso. Nos desfere, cito, ao defendermos um permanente esforço de reflexão dos oprimidos sobre suas condições concretas, não estamos pretendendo um jogo divertido em nível puramente intelectual. Estamos convencidos, pelo contrário, de que a reflexão, se realmente reflexão, conduz à prática. Esse é o nosso ponto central. A reflexão filosófica, ela conduz à prática. E como ela conduz à prática, ela é também ação. A ação reflexiva é importante para a educação. Significa dizer que o processo de emancipação das pessoas começa na reflexão e não pode ser separado da transformação da sua visão de mundo também. Ela é a parte essencial dessa estrutura. As estruturas de dominação e também os opressores necessitam da construção de uma dependência que cria uma passividade, perpetuando assim essa relação de dominação. Dessa maneira, a ação libertadora, reconhecendo a vulnerabilidade do oprimido, opera através da reflexão e da ação, que é uma tarefa puramente filosófica. Então, a opressão não é somente uma questão material. A opressão é uma questão, vai além da questão econômica, da questão externa. A opressão é uma coisa que envolve a desumanização dos oprimidos, né? Transformar-nos em números, transformar-nos em massas de manobra para que nós possamos ser meros trabalhadores irrefletidos, né? Ou seja, irreflexivos com o mundo. Então, toda essa hostilização com a disciplina de filosofia, toda essa questão de dizer que filosofia não serve para nada, tudo isso é uma coisa muito bem construída, muito bem desenvolvida, para que se ache que o conceito de subjetividade, o conceito de pensamento filosófico seja uma coisa inútil, que só é útil aquele que serve a alguma coisa. Ou seja, se tem alguém que serve a alguma coisa, alguém é servido, né? Então, é preciso entender que não há ingenuidade nesse tipo de discurso. Essa desumanização é considerar a humanidade como meios e não como fins em si mesmos. Essa desumanização é considerar a humanidade como meio e não como fim. Isso infringe o segundo imperativo categórico. Essa desumanização é considerar a humanidade como meios e não como fins. Isso infringe o segundo imperativo categórico de Kant, que cito agora. O imperativo prático será, pois, o seguinte: procede de maneira que trates a humanidade, tanto na tua pessoa como na pessoa de todos os outros, sempre ao mesmo tempo como um fim e nunca como um puro meio. Ou seja, Kant afirma com esse princípio universal que todo ser racional deve conhecer em si e nos outros um valor absoluto, não condicionado à utilidade. Essa que é a grande questão que infringe o segundo imperativo categórico de Kant, e não é o que acontece no nosso mundo neoliberal. A libertação disso tudo significa, em suma, a restauração de uma condição do indivíduo que é dele, que tem sido perdida com o passar do tempo. Né? Esse sujeito crítico de sua própria história, de sua própria subjetividade, realidade, mundo que vive, deveria utilizar o filosofar como uma ferramenta para descortinar a sua realidade criticamente e essa realidade que o envolve. Entretanto, no mundo que nós vivemos hoje, isso se torna cada vez mais complicado e cada vez mais difícil. Mas esse tipo de start, esse tipo de movimento, ele é iniciado através da educação e de uma educação dialógica que priorize o diálogo, a subjetividade e
o mundo em que o aluno está inserido. Mas ele ocorre com a relação entre os indivíduos que têm uma realidade comum e eles precisam estar armados, figurativamente, evidentemente, do seu senso crítico e se conscientizarem sobre as estruturas que os oprimem, ou seja, o olhar para o mundo é extremamente importante e é através da educação e da educação filosófica que esse olhar para o mundo, do mundo, essa visão de mundo, ela é despertada. Na filosofia, ela precisa do despertamento nesse sentido. E a educação traz essa base para que ela possa vingar, né? E dar longos frutos. Paulo Freire define filosofia como um conhecimento radical da palavra, ou seja, um conhecimento que vem da raiz. Tudo que que tem raiz é difícil de ser derrubado, né? Uma grande árvore tem uma raiz enorme. Então a filosofia ele é o conhecimento radical do termo, da palavra, né? Tendo de posse o conhecimento radical da nossa sociedade, o conhecimento dos nossos limites, conhecimentos da nossa ética, nós assim podemos nos tornar pessoas politizadas, pessoas que são preocupadas com o mundo e com o próprio país. Além de ser uma tarefa que a educação tem deixado de cumprir, infelizmente, muito em função dos dispositivos de massificação de sabedoria, de reformas do ensino médio no nosso país, aqui no Brasil, que tem levado filosofia à margem, né? A disciplina de filosofia tem sido posta à margem por grande parte da história da educação no nosso país. Na época da ditadura militar depois deixou de ser obrigatória. Agora, no estado de Minas Gerais, ela é uma disciplina obrigatória, mas novamente em outros estados ela se torna uma disciplina optativa, ou seja, uma disciplina que não é obrigatoriamente ministrada em todas as escolas. Portanto, não basta transmitir uma ideia de liberdade, isso não gera um engajamento real e profundo, né? A reflexão sobre as condições concretas de opressão dos oprimidos não é um exercício puramente intelectual ou teórico, desprovido de consequências. Ao contrário, a filosofia também é esse processo, mas não é como a feitura de uma engrenagem, com aquela coisa calculada, usinada, certinho, perfeita. Ela é criada como um processo que exige um engajamento, um projeto, uma ação, um guia. A filosofia, ela nasce, esse processo de filosofia nasce nesse íntere. Então, todo esse processo do filosofar que nós falamos antes é um processo atitudinal. É preciso que a educação tenha um norte para que o aluno exercite a sua subjetividade, para que a partir da sua subjetividade ele vise o mundo, ele critique o mundo e, como diz Marilena Chauí, exerça a sua atitude filosófica, que primeiramente é negativa, é negar tudo que lhe é dado a um primeiro momento, olhar com suspeita, para que ele possa depois não somente aceitar o que o mundo lhe dá, mas criticar, mas pensar filosoficamente sobre as coisas e os fenômenos que o circundam e o rodeiam, que movem o mundo e a sociedade em que ele mesmo está inserido, porque a mudança, como diz Paulo Freire, não é de uns pelos outros, é todos juntos que fazem esse movimento de mudança do mundo e da educação. E termino com a última frase da minha pesquisa, que é a seguinte: toda essa reflexão evidencia uma questão:
Ora, se reflexão e ação não podem ser separados, filosofia e filosofar também não podem. Muito obrigado pela atenção e até mais. Realização, Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Apoio, Editora Cravo. Inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe. Obrigado por assistir.